Prontinho, Rê. Boa noite, pessoal. Rê, fica à vontade. Boa noite, gente. Rá, muito obrigada pelo convite, e pela iniciativa. Parabéns, né? Eu acho que as nossas reuniões são muito, muito boas. Para quem não me conhece, meu nome é Renata, eu sou intensivista pediátrica. Hoje, a reunião, a gente está fazendo, quem a gente está representando aqui o Grupo Hospitalar Conceição. O Gabi estaria comigo hoje, mas ele está de férias, então ele aplicou o bundle e foi liberado da apresentação. Obviamente que essa piadinha foi feita por ele, tá? Então, o que nós vamos falar hoje? Sobre o PCU Liberation, que é o bundle A2F, né, o ABCDF, né? E o que ele consiste, assim, esse bundle ele foi desenvolvido em 2014, obviamente ele veio dos adultos, tá? E o objetivo dele é justamente libertar o paciente da UTI, né? Com isso, minimizar a sedação, prevenir delírio, facilitar a extubação do paciente, diminuir a fraqueza, integrar a família no cuidado do doente, que isso a gente, pediatra, tem muito melhor que os adultos, e assim otimizar a recuperação e reduzir a síndrome pós-intensiva, né? Que a gente sabe que é algo que existe e que a gente acaba não trabalhando porque a gente não faz o follow-up dos nossos pacientes. Então, o bundle, ele consiste em a gente avaliar, prevenir e manejar a dor. A letra B consiste na gente fazer o teste de prontidão para extubação e o teste de respiração espontânea. Isso eu estou falando para pediatria, porque os adultos, na verdade, também fazem aquela interrupção de área de sedação para avaliar essa questão também, mas a gente sabe que na pediatria não é benéfica. A letra C do bundle se refere a gente fazer a escolha correta da analgesia e da sedação do nosso paciente. A letra D se refere em a gente avaliar, prevenir e manejar o delírio. A letra E se refere a gente fazer exercícios e mobilizar esse nosso paciente precocemente. E a letra F se refere em a gente engajar a família no cuidado do nosso doente. Existem vários trabalhos publicados, assim, a respeito disso, assim, e teve esse trabalho que envolveu 161 UTIs em 18 países, sendo dessas 161, 27 eram brasileiras, tá? Das 27 UTIs brasileiras, há um viés, porque essas UTIs que participaram do estudo são UTIs bem consolidadas aqui no Brasil, são UTIs organizadas, assim, então, logicamente que há um viés aí, né, falando mais da parte dos brasileiros, assim. O objetivo deles aqui foi avaliar como é que era a prática do bundle nos diferentes locais, né. Então, tiveram UTIs nos Estados Unidos, no Canadá, no Brasil e na Europa. Os componentes do bundle que foram fortes foi a avaliação de dor, né, o manejo da dor, né, avaliar, prevenir e manejar a dor, o da sedação, né, e o engajamento da família. Então, os componentes fortes foram o A, o C e o F. Já o componente B, que era o teste de prontidão para extubação, de respiração espontânea, o D, que é para avaliar, prevenir e manejar delírio, e o E, que seria a mobilidade e os exercícios precoces, não tiveram uma boa adesão nas diferentes UTIs, e as UTIs brasileiras foram as que tiveram a menor taxa de monitoramento de delírio, apenas 18%. Tá? Aqui eu grifei em vermelho apenas o que se refere às UTIs brasileiras, assim, para a gente ter uma noção, tá? Então, a rotina de documentação que eles avaliavam a sedação baseado em escalas, né? Assim como a abstinência e assim como o delírio. E aí a gente vê que a avaliação aqui do delírio, a nossa foi a menor, né? E o que eles falam, assim, nesses dois artigos que foram publicados pelo mesmo grupo, assim, que a gente precisa entender as barreiras operacionais para implementação real do bundle nas nossas unidades e as barreiras culturais para essa implementação,
Porque, por exemplo, assim, o que eu vi lendo, assim, a respeito, por exemplo, assim, como nos países, assim, de primeiro mundo, eles têm o fisioterapeuta, o terapeuta respiratório, que eles chamam, né, eles têm muito mais dificuldade com essa questão do teste de prontidão para extubação e do teste de respiração espontânea, assim. Que aqui no Brasil, como a gente acaba fazendo essa frente, assim, eu não acho que isso seja uma dificuldade que a gente tem, assim, tão grande, acho que a gente tem outras dificuldades, assim, mas existem barreiras operacionais do tipo, assim, as enfermeiras ficam com medo de mexer naquele doente, porque a questão da mobilização não envolve só o terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta, né, mas também a própria enfermeira. E aí as enfermeiras ficam, por exemplo, com receio de mobilizar muito aquele doente e aí fazer alguma desconexão, propiciar uma extubação acidental, algo do tipo. As famílias, às vezes, pensam que se tu vai mexer muito no doente, deixar ele menos sedado, talvez tu vai dar menos conforto, tu tá dando menos conforto para aquele paciente, tu não tá fazendo um cuidado bom para ele. Então, tem várias coisas, assim, também culturais que atrapalham um pouco a implementação do bando, tá? Esse estudo de corte, assim, o que eles avaliaram, assim? Foi um estudo multicêntrico, assim, prospectivo, e que avaliou o impacto do bundle nas UTIs, assim. Então, eles pegaram crianças que tinham mais de 2 meses, que estavam em ventilação mecânica e queriam ficar internadas pelo menos 2 dias na unidade de terapia intensiva pediátrica. O que eles perceberam? Que houve um aumento na adesão do bundle, que o aumento de 10% na adesão do bundle reduziu o risco de morte por paciente em 34% e em 1,4 por dia, né? Mas isso não se correlacionou com duração da ventilação mecânica, tempo de internação na unidade de terapia intensiva ou incidência de delírio. E aí a gente se pergunta, assim, se o bundle reduziu mortalidade, por que ele não reduziu o tempo de ventilação ou a incidência de delírio, assim? E aí os autores falam que, na verdade, cada centro tem uma ferramenta de medição, então isso pode ter influenciado nos resultados, assim, que talvez a redução de mortalidade existiu, que é uma coisa excelente, porque talvez houve uma melhor comunicação interprofissionais e multiprofissionais entre as diversas entre toda a equipe multi, assim, que acompanha. De repente, eles falam em um aumento da adesão aos componentes B, D e E, à medida que os pacientes ficavam mais estáveis. Então, à medida, que foi o que eu falei anteriormente, à medida que o paciente ia melhorando, a enfermeira, por exemplo, ficava com menos receio de mobilizar esse paciente, de fazer essa mobilização precoce, de repente, aplicar melhor as escalas, né, e por aí vai, assim, existem alguns entraves, né, mas a gente sabe que a aplicação do bundle, ela é importante e ela certifica melhor a unidade, mostra qualidade, né, no atendimento ao paciente. Assim, então, o bundle, assim, o verdadeiro impacto do bundle, ainda falando no mesmo estudo, é que ele consegue detectar melhor complicações, assim, porque faz com que a equipe avalie o paciente de forma ativa e de forma global, assim. Então, vai acabar que vai ter um olhar mais atento, de maior e melhor qualidade, e isso vai impactar na sobrevida do paciente, porque se avaliam várias coisas no bundle, né? Então, assim, como o bundle fala em manejar prevenidor, delírio, e escolher a sedação melhor, obviamente a gente precisa entrar na seara do Panday, assim, e falar a respeito dessas coisas, assim, que a gente sabe que tem um monte de estudos e isso é uma coisa que a gente tem muita dificuldade no nosso dia a dia. A gente tem que sedar os pacientes, analgesiar eles, e a gente sabe que as crianças são super tolerantes, às vezes a gente tem que ficar colocando um monte de medicamento, e e isso incomoda, né, no dia a dia, e eu acho que a gente pode sempre melhorar, né. Então, o que o Pandem fala, assim, para a gente sempre utilizar escalas, né, para avaliar o paciente, que isso é uma coisa prioritária, assim, e aí a gente pode, por exemplo, se os pacientes não estão entubados, assim, a gente pode fazer a escala visual analógica, a escala numérica, a escala de faces. Se eles estão entubados, a recomendação é que a gente use a FLAC ou o Comfort B, né? E quanto ao manejo, principalmente, assim, que a gente sempre faça uma analgesia multimodal, assim, por isso que eu até coloquei em letras garrafais ali. Que a gente sempre, a primeira linha vai ser o paracetamol, dipirona, anti-inflamatórios, assim,
E aí, se o paciente tem uma dor moderada grave, a gente vai usar os opioides, assim. Eles recomendam que a gente utilize o Fenta se o paciente tiver alguma alteração de função renal, ao invés da morfina, né? Na segunda linha, já entrariam os alfa-agonistas, a clonidina e o Precedex, mas sempre, sempre, sempre tentar fazer uma analgesia multimodal, assim. E eles sempre falam para a gente também utilizar terapias não farmacológicas, que, de modo geral, na UTI, a gente tem dificuldade em fazer isso, pelo menos eu acho, né, difícil. Eu coloquei em negrito ali a questão da sucção não nutritiva, porque isso é a parte como adjuvante não farmacológico, que em neonatologia é extremamente bem comprovado que isso funciona e funciona muito bem, assim. Então, por exemplo, as crianças vão ser submetidas a uma PL, eles fazem essa sucção não nutritiva, dão às vezes um pouco, né, do êmulo aquele, e as crianças realmente ficam calmas, né? Musicoterapia, presença dos pais, redução de ruídos, todas essas coisas assim a gente sabe que auxiliam e a gente deve tentar implementar, porque são coisas que vão nos auxiliar, né? Quanto à sedação, o Panden fala para a gente utilizar as escalas ou Comfort B ou RAS, né? E que a gente sempre deve, quanto a gente tem que deixar o paciente bem sedado, mas nunca sedar ele demais, assim, né? A gente sabe que a interrupção diária de sedação na pediatria, ela não é benéfica, assim. Que pré-extubação a gente deve utilizar remédios que causam menos abstinência, assim, e aí o que se tem falado bastante, e foi até um assunto do CUI aqui, a questão do Propofol, eles também falam que terapia de primeira linha para sedação são os alfa-agonistas, assim, obviamente eles não recomendam os benzodiazepínicos, eu vou falar mais a respeito deles ao longo da apresentação. Como segunda linha para sedação, eles citam a ketamina e o propofol, e aí aqui no propofol eu queria falar a respeito dessa coisa da gente usar como pré-extubação, existem vários trabalhos que mostram o quanto ele é benéfico, né, para isso, assim, pré-extubação a gente utilizar o propofol porque ele não causa abstinência. Os benzodiazepínicos, eles são uma segunda linha, mas eu vou entrar nessa seara daqui a pouquinho. Quanto ao uso dos bloqueadores neuromusculares, assim, é óbvio que todo mundo acaba tendo que utilizar em certos pacientes, principalmente essas bronquiolites que são ventiladas com pressões muito altas, assim, precisam ficar realmente bastante sedados. Eles falam para a gente fazer essa monitorização do train of power, e além de uma avaliação clínica, assim, e que consiste essa monitorização, assim, tu fazer o estímulo elétrico no nervo periférico do paciente, assim, e aí avaliar se o paciente tem resposta muscular ou não, para avaliar o quanto de bloqueador neuromuscular tu precisa utilizar. E outra coisa que eles recomendam, assim, é que tu sempre avalie o nível de consciência desse paciente com uma monitorização eletroencefalográfica, tipo um BIS, assim. Então, isso é uma coisa que, às vezes, a gente tem disponível nas nossas unidades, assim. A monitorização pelo estímulo elétrico, não, né? Eu, particularmente, nunca vi ao vivo, mas o BIS a gente tem, né, nas nossas unidades, é uma coisa que a gente pode pensar, assim, os pacientes que estão curarizados, assim, de repente a gente utilizar o BIS, porque é isso, deixa de hora em hora, duas em duas, meia dose, dose inteira, né? Eu acho que são coisas que a gente pode pensar para melhorar o nosso manejo do nosso doente, assim. E, obviamente, lubrificar a pálpebra e deixá-la fechada para evitar a úlcera de córnea, que isso é uma coisa que todos fazemos, né? Quanto às estratégias pré-extubação, assim, o Panden fala para usar o propofol, fixar bem esse tubo, se possível deixar uma enfermeira só para esse paciente, né, porque a gente vai reduzir a sedação dele, então ele vai ter mais despertares, né, então para ficar com uma vigilância melhor, para não ocorrer o risco de extubação acidental, né, ajustar sempre a meta de sedação e ter, obviamente, um protocolo para desmame, né. Quanto à questão do delírio, né, o Panden fala que o delírio, a gente sabe que é uma disfunção cerebral aguda, assim, e que uma coisa que é importante, que a gente às vezes se esquece, a gente deve avaliar o delírio desde o D1 do paciente na unidade, assim, desde a admissão, né, e não é uma coisa que a gente faz de rotina, normalmente a gente faz
acaba esperando esse paciente ser submetido a doses de pseudoanalgesia para depois pensar que ele possa estar desenvolvendo um delírio, assim. Quanto às escalas de delírio, assim, existem a PICAN, a ISU ou a Cornell, né? O bom da Cornell é que a CAPD, né, que a gente pode utilizar em qualquer faixa etária, e a PICAN-SU, ela tem a PS e a PICAN, né, que aí, conforme a faixa etária, a gente precisa utilizar. Então, a Cornell eu acho ela mais prática, né? Existem fatores que são predisponentes, precipitantes, de delírio, obviamente ele piora os desfechos do doente, né, mas quanto ao manejo, assim, de delírio, isso é uma seara que aí é super grande, assim, mas o principal do delírio é tu tentar tratar as causas médicas, assim, do paciente. Então, tipo assim, esse brain maps, assim, ele se refere a tu tentar tratar disrupção cerebral, se o R seria para questões respiratórias, por exemplo, se o paciente tem alguma disfunção respiratória, o A se refere a tu avaliar doenças agudas, né? O I, se o paciente tem alguma inflamação ou alguma infecção, o N, se ele faz uso de alguma medicação neurológica, como benzodiazepínicos, como alguns anticolinérgicos, o M se refere às questões metabólicas, distúrbios metabólicos, para a gente corrigir. O A questão de analgesia, a questão de avaliação de dor, né? Aliás, o P para a questão de avaliação de dor, o A para analgesia, e o S a questão da sedação, né? E principalmente também tentar melhorar a arquitetura do sono do paciente, né? Então, o primeiro manejo para o delírio é tentar tratar essas causas. O segundo seriam as medidas não farmacológicas, e aí isso inclui principalmente higiene do sono, né? Envolver a família no cuidado do doente, mobilizar ele precocemente, de repente, dependendo do local, usar algum protetor auricular. E a terceira e última linha seria só para os casos refratários a gente utilizar a medicação, né? E a medicação, ela, na verdade, a eficácia delas é extremamente controversa e ela trata sintomas como agitação. Então, ela não deve ser usada como uma sedação. O que às vezes eu vejo, assim, na prática clínica, é as pessoas utilizarem antipsicóticos de uma forma desgovernada, assim. Eu acho que a gente tem que se policiar. Por exemplo, leva uma promazina para todo mundo para sedar, o paciente está já mais agitado, de repente bota Aldol, quetiapina, e aí a gente, né, entra nessa seara, assim, que se a gente for parar para ver, a gente não é psiquiatra, né? Então, nós somos intensivistas, então são coisas que nem a gente também tem um domínio muito grande. Então, o que se fala, assim, é que o tratamento o farmacológico ele deve ser a exceção, assim. Uma coisa que é importante para a gente evitar a questão do delírio é reduzir a exposição aos benzodiazepínicos, e se a gente for utilizar alguma medicação antipsicótica, seja ela típica ou atípica, obviamente a gente tem que fazer um eletro do nosso paciente para avaliar o intervalo QT, né? E aí, ali eu coloquei um dos estudos, esse estudo é antigo, ele é de 2015, e ele fala dos benefícios, por exemplo, da quetiapina, né, que é um dos antipsicóticos atípicos, que a gente sabe que nos últimos anos, assim, a gente acabou ganhando mais afeição à quetiapina e mais segurança no uso dela. Por isso que eu achei importante colocar aqui e acabei lendo esse estudo em função disso, assim. Mas a questão do delírio é que a fisiopatologia dele ela é completamente multifatorial e tem vários gatilhos e vários agentes causadores, fatores de risco, fatores predisponentes do doente, a própria doença que ele está enfrentando naquele momento, o tipo de medicação a que ele está sendo exposto em função da doença de base. Então, isso tudo interfere na fisiopatologia do delírio, né? Ela é muito multifatorial. Eu achei bem legal essa figura que eu peguei desse estudo que é de adulto. Esse trabalho aqui é para falar a respeito do quantos benzodiazepínicos causam delírio, assim, e que a gente deveria reservar eles, assim, para casos bastante selecionados, e o ideal seria a gente utilizá-los só nos casos de status convulsivos, assim, tem gente que advoga que só utiliza isso nas suas UTIs, né, não é ainda uma realidade, pelo menos minha, mas, enfim, eu acho que a gente deve se policiar. O que os trabalhos mostram, assim, que o uso do benzodiazepínico aumenta a chance do delírio em 4,42, assim, esse trabalho não foi um RCT, mas ele é um trabalho que teve uma boa metodologia, então eu acho que a gente pode se basear
nele para ver essa relação de causa e efeito, assim. Nessa segunda figura aqui, a gente vê que o aumento da dose da exposição ao benzodiazepínico aumenta a incidência de delírio de forma exponencial, assim, então é uma coisa extremamente gritante, assim, e que a gente deveria realmente tentar evitar ao máximo o uso dessas drogas, assim, porque acaba, às vezes, o paciente não recebe mida contínua, mas fica fazendo repique de mida de hora em hora, vai dando, né, é uma exposição tão grande quanto, né, então acho que a gente tem que tentar, e eu falo isso para mim mesma, né, e enfim, eu acho que é uma coisa que a gente deve pensar, assim, a respeito. Os benzodiazepínicos, só para lembrar, assim, eles são agonistas GABAminérgicos, eles causam depressão cortical, reduzindo a nossa atividade colinérgica, e com isso eles comprometem de forma bastante grande a nossa arquitetura do sono, assim. Essa é uma meta-análise de adultos, mas que é de agorinha, desse ano de 2025, que saiu na Critical Care, e que fala a respeito, assim, que os opioides, eles também causam delírio, né? E que aqui ele está comparando o fentanil com a morfina, e a gente pode ver que a morfina causa um pouco menos de delírio do que o fentanil, tá? Então, é uma coisa também para a gente pensar a respeito no nosso dia a dia, de repente dar mais preferência à morfina do que ao fentanil, que é uma coisa que eu acho que a gente faz até no nosso dia a dia. E os opioides, por que eles podem causar delírio também? Porque eles também aumentam a concentração de dopamina no nosso sistema nervoso central e comprometem a nossa memória e a arquitetura do sono, né? Quanto à ketamina, né? A ketamina, a gente tem a impressão de que a ketamina é bastante disruptiva, enfim, mas esse estudo foi feito em crianças, tá? É uma equipe de Pádua, na Itália, que fez esse trabalho, foi um trabalho super grande, tá? E eles avaliaram os pacientes recebendo ketamina em infusões contínuas, que não foram em doses pequenas, ó, avaliou de 15 a 30 microgramas por quilo por minuto, né? E a incidência de delírio durante a infusão de ketamina foi zero. E o que eles perceberam, assim, que a ketamina, nesses casos aqui, ela foi usada como uma segunda linha terapêutica, quando o paciente já estava tolerante às medicações de uso convencional, que eram os opioides e os benzodiazepínicos. E eles viram que quando os pacientes começaram a receber ketamina, o comfort, ele reduziu um monte, assim, também. Então, o que eles perceberam? Que quando os pacientes começaram a receber essas infusões de ketamina, eles pouparam opioides, por exemplo. A ketamina funcionou como um poupador de opioide. Então, a chance da ketamina causar delírio, aqui nesse estudo, foi nula, e ela é praticamente nula, desde que a gente infunda ela de uma forma que não seja rápida, né, e que a gente infunda em pequenas doses. Então, eu acho que é uma coisa que me chamou bastante atenção, assim, que eu aprendi lendo, né. E essa meta-análise, a mesma meta-análise essa de adulto, o que ela mostrou também aqui, que a ketamina não causa esse delírio. Então, a meta-análise de adulto comprovou que esse estudo pediátrico, eu acho que ele é de 2020, eu não me lembro, 22, 23, mas enfim. Então, em adultos, corroborou com o mesmo achado que o pessoal já tinha visto aí em pediatria, né? Então, agora, falando outra coisa que é importante para a gente avaliar no delírio, assim, no nosso dia a dia, as medicações anticolinérgicas, a gente acaba utilizando elas no nosso dia a dia, e sempre quando a gente pensa em medicação anticolinérgica, a gente pensa nessas medicações anticelulogas, assim, para reduzir secreção, por exemplo, atropina, escopolamina, né, mas várias outras medicações têm efeito, né, anticolinérgico, por exemplo, difenidramina, furosemida, amida, hidralazina, fenta, morfina, clinda, genta, antibióticos, todos têm, né? Então, o nosso paciente, ele pode estar exposto a muitas medicações anticolinérgicas juntas, e é isso daí ele acabar dando um score nessa escala de drogas anticolinérgicas alto, né? E aí acaba que isso daí também é um baita de um potenciador de delírio, que é uma coisa, às vezes, que a gente não se dá conta. Então, de repente, às vezes, o paciente não dá para a gente conviver com aquela secreção que ele tem, de repente não precisa a gente ficar botando a atropina, porque outras medicações, tipo essas medicações assim que pontuam
um ponto, mas claro que vai depender da quantidade que o paciente é exposto no dia, né, a pontuação vai aumentar, né, talvez a gente às vezes não consiga mexer tanto nelas, mas em outras sim, então acho que a gente também tem que se policiar quanto a isso, porque é uma coisa às vezes que a gente de repente não se dá conta no nosso dia a dia. Quanto à abstinência, assim, a abstinência, a avaliação de síndrome de abstinência iatrogênica, assim, ela é muito pouco estudada em adultos, porque ela não é comum, assim, então ela não faz parte do bundle ABCDEF, mas em pediatria ela é bastante comum, né, a gente sabe, e o que as pessoas advogam, assim, nos estudos e falam a respeito, que a abstinência deve ser incluída no bundle ABCDEF. A gente deve avaliar a abstinência por escalas também, e aí eles sugerem pelo PANDA que a gente usa o VAT, por exemplo, ou a SOS, né, que a gente tem que avaliar a dor e a agitação do paciente concomitantemente, né, e como é que a gente previne ou maneja essa abstinência, assim, reduzindo a dose das medicações da pseudoanalgesia do paciente paulatinamente, né, fazendo a rotação, por exemplo, o paciente está recebendo medicação EV, a gente já passa para medicação via oral, né, por exemplo, a metadona, o lorazepam, o diazepam, e no dia a dia acaba, às vezes, que a gente entra com tudo junto como se fosse sedativo, e a gente sabe que não é, e são medicações que vão impregnar, e às vezes elas vão, o paciente vai estar mega sedado quando ele já está pronto para ser estubado, por exemplo, assim, com parâmetros baixos, então é uma coisa que a gente tem que pensar também a respeito disso, assim, utilizar a clonidina e a dexmedetomidina para também tratar essa abstinência. E eles falam para tu usar a clonidina no desmame do Precedex, mas ele não diz como a gente deve fazer essa redução, e eu não achei nenhum local que mostre um protocolo, que se estudou o protocolo e aí conseguiu se publicar isso, só vi a respeito, assim, serviços que fazem de algum jeito, mas não que isso seja estudado de uma forma, assim, científica, digamos assim, né. E aí, estudando, assim, eu botei o PANDA no ResearchGate ali para ver artigos semelhantes que eu encontraria, assim, e não encontrei muitos, tá? Eu encontrei 16 artigos, ou 20, se eu não me engano, e um dos que eu encontrei foi esse survey, que me chamou muita atenção, assim. O PANDA, ele revisou a literatura de 1990 a 2020, e esse survey, ele foi em 2022, né, que ele foi feito, e ele avaliou 11, e ele foi uma pesquisa online feita em quase 360 UTIs europeias em 2021, né, então foi depois da literatura revisada do PANDI, né, e aí mostra que 71% das UTIs usam protocolos para manejar a pseudoanalgesia, e que a primeira opção deles para pseudoanalgesia é o Fenta e o Mida. Aí essa daí me caiu os butiá, né, eu pensei, meu Deus, e que eles fazem documentação diária de dor e de sedação nessas UTIs, utilizam as escalas de Comfort ou de FLAC, mas que acaba, e para bloqueador neuromuscular, eles utilizam, mas a minoria faz monitorização, né, a maioria se baseia se o paciente está bem sedado pelos sinais vitais, o que a gente sabe que não é correto, mas me chamou muita atenção, e aqui o mapa mostra os locais que foram avaliados, então não são só locais, assim, da Europa, foi uma pesquisa, esse survey envolveu muitas UTIs, assim, então tem França, Espanha, né, vários locais, assim, não são só, assim, tipo, locais do leste europeu, enfim, que tem outra cultura, questões, assim, financeiras, mas me chamou muita atenção, assim, eu me apavorei, na verdade. E aí, falando aqui na questão do bundle, assim, voltando no bundle, assim, que mostra, assim, que se a gente utilizar o uso de algoritmos, assim, utilizar protocolos de sedação, de analgesia, fazer teste de prontidão de extubação, tentar mobilizar esse doente, engajar a família, isso reduz o tempo que o paciente permanece na UTI, reduz o tempo de ventilação mecânica, reduz a quantidade de doses de pseudoanalgesia que o paciente é exposto e diminui a incidência, diminui a síndrome de abstinência iatrogênica, né, então é super benéfico para o doente, né.
Existem várias barreiras para implementação. Esse é um trabalho que foi feito lá em Seattle, e aí o grupo do PCU Liberation foi quem aplicou esse trabalho lá. E o que eles fizeram? Eles fizeram uma pesquisa com a equipe lá em 2017, né? E depois em 2020 reavaliaram, né? Para ver quais eram as barreiras desse local, assim. E aí eles falam que as pessoas têm dificuldade às vezes de implementar o bando, porque isso aumenta a carga de trabalho, então é mais uma coisa para tu fazer, né? Às vezes tem dificuldade na comunicação interdisciplinar, né, entre as equipes, eles têm muita dificuldade nessa questão do terapeuta respiratório lá, isso daí foi uma coisa que eu vi em vários trabalhos, assim, e que eles têm essa preocupação, às vezes, com eventos adversos e a segurança do paciente, assim, que o enfermeiro fica com medo, né, de ser responsabilizado, caso ele tente mobilizar o doente caia, e a família, às vezes, fica preocupada, às vezes, da gente tentar a fazer com que o paciente fique acordado, e aí com isso sinta desconforto, e parecer que tu não está cuidando do paciente, que o paciente não está seguro. Então, são coisas, assim, que acabam barrando a implementação do bundle, assim. Mas que se a gente consegue implementar o bundle, e ele fala que esse trabalho, assim, foi melhores práticas para tu tentar conduzir melhor o bundle, e aí ele fala a respeito dos huddles, assim, para tu tentar fazer, assim, à beira do leito, uma vez ao dia, com um horário sempre determinado, assim, com uma equipe, um membro de cada equipe, assim, o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o farmacêutico, e aí coisas, assim, que tu pode fazer, que seriam boas, assim, porque aí o farmacêutico, por exemplo, te ajuda a limpar a prescrição, o físio vai te dizer se tem muita secreção, se não tem, se vai conseguir reduzir parâmetros, essas coisas assim, incluir a família no cuidado, e essa família, de repente, também falar a respeito do doente durante esse huddle, assim, e fazer tudo orientado por meta, assim, e isso se mostra muito eficaz para o doente, diminui o tempo dele internado, dele em VM, incidência de delírio, abstinência e bababá. Esse trabalho mostra, assim, que poderia fazer, assim, no bundle, assim, para tentar tornar ele mais humano e melhorar. E eles sugerem, então, que se acrescente mais 2 letras no bundle, além do F, botar o G e o H, e aí para tu falar a questão de boa nutrição e bom sono, assim, de higiene do sono, e como é que tu vai fazer esse cuidado em casa, né, o home care, né? Então, são coisas que vão além, assim, tu dá uma extrapolada ainda no bundle. Eu achei interessante trazer aqui só para saberem que, enfim, que se estudou a respeito disso também. E aqui, esse é um estudo também em adulto, que fala da implementação do PCU-UP, que é níveis fala a respeito do componente E do bundle, que é a mobilidade e a execução de exercícios precocemente. E aí aqui eles criaram um roteiro, assim, para como é que tu vai mobilizar esse doente e tentar, né, e tentar fazer essa parte. Como é que poderia isso ser implementado e se isso seria eficaz, e mostrou que isso foi viável e que não resultou em evento adverso algum, assim, a equipe tem receio, mas na verdade isso não causa nenhum prejuízo ao paciente, assim. Então, o que eles faziam, assim, esse nível 1 se refere a pacientes que eram intubados, assim, com uma FO2 acima de 60%, ou uma PEP acima de 8%, ou que estavam usando drogas vasoativas. E o que eles fazem? Quais eram as atividades motoras, digamos assim? Higiene do sono, né? Então, por exemplo, as luzes ficavam desligadas na unidade das 11 da noite até as 9 da manhã, as luzes não desligadas, mas assim, uma menor quantidade de claridade, né, nesse horário, para facilitar a higiene do sono. A mobilização desse doente, principalmente da cabeça, durante o dia, mobilizar a cada 2 horas, mas durante a noite, mobilizar a cada 4 horas, cabeceira elevada, né, por exemplo. No nível 2, que aí seriam os pacientes que estariam utilizando uma FI menor e uma PEP menor, né, ou pacientes em VNI, até pacientes em diálise, eles falam para a gente manter os mesmos cuidados do nível 1, mas que esses pacientes, de repente, poderiam sair do leito e sentar numa cadeira ou até deambular, e que o rastreamento de delírio ele tem que acontecer no mínimo 2 vezes ao dia.
E os pacientes no nível 3 seriam pacientes que estariam em ventilação não invasiva, né, ou em qualquer outro suporte ventilatório, e pacientes até com derivação ventricular externa, e aí eles falam para os pacientes sair da cama, deambular, e aqui falam de pacientes, inclusive, que deambulam entubados, que é uma coisa que eu já vi vídeos a respeito, mas eu nunca presenciei ao vivo, então são coisas que vale a pena a gente pensar, porque os nossos pacientes fazem muita miopatia do doente crítico, muito fracos, e isso daí é muito ruim, né? E essa síndrome pós-unidade de terapia intensiva, ela existe, e a gente deve minimizá-la, né? A experiência ser a melhor, a menos pior possível, digamos assim, né? E aqui, no caso, seria uma sugestão de checklist para a gente utilizar nos nossos rounds, assim, nos nossos serviços, assim, para a gente fazer, né? Eu sei que é mais uma função, mas, enfim, eu acho que talvez nos rounds, aí teria que ver cada unidade qual seria o melhor o horário para fazer esse huddle, e aí fazer esse preenchimento de checklist, tipo assim, você avaliou Dorode, sim ou não? Prontidão para desmame, a sedação está adequada, qual é a meta, qual é o RAS, por exemplo, ali na passagem de plantão ali do Conceição, o pessoal bota, o RAS tem que ficar entre -2 e -13, isso ajuda bastante, assim, para a gente saber o quanto que tem que sedar, o quanto não tem que sedar, e isso é uma coisa que a gente tem que adotar, assim, né, de forma sistemática para todos os pacientes, ser uma coisa bem medular, né, porque isso com certeza vai melhorar os desfechos dos nossos doentes, né. E aí, então, aqui seria um roteiro para tudo, assim, para analgesia, para parte respiratória, para sedação, para o delírio, para mobilização, né? E aí aqui eles botam de 0 a 4 se o paciente tem alguma contraindicação a ser mobilizado, se o paciente pode sentar no leito, na cadeira, pode ficar em pé, pode deambular, né? A família, todas essas questões assim. E aí as ferramentas que a gente pode utilizar e as coisas que a gente pode avaliar no doente, né? E aí seria uma sugestão de coisas que a gente poderia fazer. Aqui segue a questão do protocolo e tudo a gente anotaria em formato de checklist, né, e faria faria, por exemplo, tudo baseado em escalas, né, e aí o que cada um faz o quê, tipo, um enfermeiro, que aí, no caso, isso daqui, obviamente, que a gente trouxe da literatura americana, né, então teria o fisioterapeuta respiratório, que a gente já sabe que aqui no Brasil a gente não tem essa figura assim, o médico, a família, e o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional. Então, a gente tentar dividir a equipe, né? E era isso que eu tinha para falar para vocês. Aqui está o QR Code com todos os artigos utilizados na apresentação. Queria agradecer a atenção de vocês e conversar, saber a opinião de vocês a respeito. Eu tô falando aqui com o microfone desligado, faz 10 segundos. A tia do Zap. Parabéns, Rê. Muito bom mesmo. A Rê tá aí ou ela saiu? Rê? Eu acho que ela caiu. Apareceu pra mim que ela saiu aqui. Ah, ela deve ter caído. Acho que Amada. caiu, gente. Deixa eu mandar mensagem aqui. Isso, deixa eu ver se ela... Ó, voltou. Tá sem microfone, amiga. Saí. Caiu? Tá bem. Rê, obrigada, parabéns, muito bom. Eu vou começar dizendo que dá uma dor no coração, né? Porque acho que a gente, desde o Pandem, sabe de muita coisa e que eu acho que a gente já melhorou bastante no quesito analgosedação, assim, mas a gente, pelo menos ali no Santo Antônio, tem ainda muita dificuldade com a questão de escalas, eu acho. Lá, quando a gente fez o protocolo, né, não tinha muita publicação de RAS em pediatria, a gente acabou optando pela Comfort B, que é uma Eles até recomendam mais do que a RAS, na real. Isso, não, mas eu queria só chegar no ponto de que ela é mais difícil, né, e ela é mais longa, e ela acaba sendo menos democrática, eu acho, tipo assim, para os técnicos aprenderem e aplicarem e tudo mais, que é quem está na beira-leito, né.
Então, acho que talvez isso seja um ponto de dificuldade para a gente aplicar, assim. E, E e a arrasa questão de poucos fácil, eu acho. arrasa É isso. fácil, exato. É. E eu acho que é coisa de poucos profissionais mesmo. Isso que aquele survey mostrou ali, de tipo assim, uma sensação de que aumenta muito o trabalho, eu acho que é muito real, né? Porque a gente olha para nossa Não, rotina e pensa, quem que vai fazer a Peak Liberation, né? Quem que vai ser responsável, né? uhum. Porque, claro, tem que ser todo mundo, mas dá uma dor no coração, assim, porque a gente já sabe de coisas muito bem estabelecidas há muito tempo, desde antes do Pandem, assim, e que o Pandem mostrou e os trabalhos estão mostrando em cima e que a gente tem dificuldade de efetivamente transformar isso em mudança, assim. Tem que ser um puta bundle e botar todo mundo para trabalhar junto, né? É, é, é. É difícil, assim, esse trabalho, aquele ali das 161 UTIs das brasileiras, quem participou disso foi o Colette, e claro, ele trabalha em UTI em São Paulo, assim, UTI organizada, e aí eles falam, assim, da dificuldade de implantar esse bundle, assim, mas advoga que na UTI dele, por exemplo, não, essa questão do benzo, ela é sacramentada, assim, né, tipo, só utiliza no status, SIC, né, enfim, mas é uma coisa que a gente tem que pensar muito, porque, cara, é É, bizarro. é bizarro, é bizarro. Às vezes dá a sensação assim, ter que baixar uma regra mesmo assim, né? Uhum, Proibido MIDA. é, é, Tem que vir, tem que proibir o MIDA. É isso, proibir o MIDA. Tati tá com a mão levantada, é a primeira da lista. Que honra, Tati! Eu tenho conseguido me puxar, sair do consultório, a gente dá uns jeitos. Eu tenho que falar para vocês uma coisa, eu tenho uma experiência pós saída hospitalar, porque eu acho que eu sou a única que está fazendo consultório também e sendo intensivista. Então, o que eu vou dizer para vocês? É dramático o que acontece depois da alta da UTI, porque a família está despreparada muitas vezes com a criança que vai levar para casa, que pode sair com mais tipos de suporte ou não. Eu não faço home care, mas eu faço atendo no consultório aquelas crianças que já estão em casa, que estão com vários especialistas, e que depois, se vocês imaginem assim, que se durante a internação a gente tinha dificuldade de chamar especialista, vocês imaginem depois no consultório como é que é. Então, o que acontece? A criança traz uma série de coisas muito diferentes daquilo que ela era na sua casa, antes de adoecer criticamente. Dificuldades alimentares importantes, dificuldades no sono, irritabilidade, aumenta a birra. Muitos voltam para a escola e têm dificuldade de conseguir ficar na escola, têm receio de voltar por medo de adoecer de novo, dependendo da condição crítica da criança. Então, assim, a gente realmente tem que mudar a cabeça, porque a gente tem, é muito fácil tu mandar sedar. Agora, tu tranquilizar a família de que pode acordar mais um pouco. A importância da mãe não ficar dormindo no leito, que façam até rodízio de familiar, mas muitas vezes eles passam o meu plantão noturno inteiro dormindo. E aí, quando acorda às 4 da manhã, querem assunto. E, então, assim, tem a enfermagem que chama a gente para qualquer coisa também. E a gente que tem que aprender às vezes, levantar, por mais que sobrecarregue, sim, e lá ver realmente a situação, porque eu canso de ir atrás e olha, tá muito agitado, chega lá, não tá mais agitado. Sim, agitou uma vez, mas foi lá, tranquilizou, e às vezes eu digo pra mãe, vem aqui, faz um cafuné. E aí parece que a gente é louca dentro de um leito de UTI, né? Verdade. Vero? É muito bom, muito legal. Eu sempre fico, não sei se eu fico deprimida, eu fico, não sei, quando eu vejo essas coisas, porque eu acho que a gente tem acho que a nossa limitação é muito mais, acho que cultural e assistencial, assim, porque eu acho que a gente não tem equipe preparada, não tem número de pessoas para fazer grande parte dessas coisas, assim, e eu não sei vocês, gurias, mas assim, a coisa do benzodiazepínico, as nossas crianças precisam de sedação extra, já estando com Precedex, Morfina, Vida, Queta, Propofol, e aí a gente tá nesse looping louco da quetiapina, que eu acho que a gente tem usado como sedativo. Eu sou uma grande crítica disso, assim, desse uso de antipsicótico. A Rê falou exatamente o que eu penso, assim, acho que a gente tem usado com uma coisa que é para ser uma terceira linha, a gente não consegue fazer o básico da prevenção do delírio e super investe numa terapêutica que
não é para ser, né, de primeira linha como a gente tem usado, assim, mas eu acho que a gente acaba esbarrando na coisa de cuidado do paciente, assim, porque a própria coisa do MIDA, assim, é uma mentira a gente não usar MIDA contínuo, porque a quantidade de MIDA intermitente que a gente faz para conseguir manter nossas crianças sedadas dá muito mais do que deixar o MIDA contínuo, né? Então, assim, acho que a gente acaba até se enganando nessa linha, assim. Mas eu não sei muito bem o que a gente... Coisas básicas que a gente pode fazer para tentar melhorar, acho que envolvem muito mais o cuidado beira-leito, assim. E eu não sei, a impressão que eu tenho, assim, do dia a dia de UTI, a gente vê muita diferença de necessidade de sedação nas crianças, dependendo de quem está cuidando, né? Às vezes tu tem um técnico mais experiente, enfim, dependendo da pessoa que está, assim, isso muda muito. Então, acho que talvez seja uma coisa de educação e de que a gente tem que falar mais sobre isso, e que bom trazer esse assunto. Só para eu ia compartilhar uma coisa de experiência local, assim, a gente tem usado aqui no Clínicas Bis em todas as crianças que ficam curarizadas fixas, e tem funcionado muito bem, tem sido muito bom, assim. A gente teve bem recente um menino que ficou quase 2 semanas, assim, no total, porque teve uma cirurgia de via aérea bem complexa, complicou bastante, e ele ficou curarizado fixo por bastante tempo, e a gente ficou com bis o tempo inteiro, eu acho que diminuiu bastante, assim, e nos ajudou bastante a guiar, e foi uma recuperação pós, com muito menos abstinência e delírio do que a gente estava esperando, assim. Então tem sido bem legal, tem funcionado super bem, que é uma coisa das coisas que eu vi ali no Conceição também, mesmo usando às vezes bloqueador contínuo, não tipo intermitente, eu também achei que teve uma recuperação bem melhor usando o bis. Eu concordo com concordo. É legal, a gente não usa, Uma né, coisa o para se nosso... pensar, né? É para se pensar, porque mas tá limitado ao bloco cirúrgico, né? A gente não traz para UTI, então é uma coisa que a gente pode trabalhar. Eu já vou passar para a Ceci, eu só queria fazer 2 comentários. Um é que eu participei da da escrita do capítulo de analgosedação do livro do Tratado de Terapia Intensiva Pediátrica, e eu fiquei com uma das partes de medidas não farmacológicas, disso que a Rê disse, do Pandem, né, que na NEL usa muito sucção não nutritiva, e tem um trabalho, uma meta-análise, na verdade, que eles, uma revisão sistemática, na verdade, que eles avaliaram população sem ser neonatal, e não tem benefício, só para título de curiosidade, não sei se todo mundo sabe, mas não encontraram benefícios, assim, as evidências são muito conflitantes nos maiores do que humano, assim, então não parece ter benefício em escolar, mas tem benefício até lactentes, então às vezes é uma coisa que a gente se esquece que poderia funcionar, assim, nos pequenininhos, né, menos de 1 ano. E uma outra coisa que eu queria dizer é que ano passado um dos TCRs da pediatria, a séries avaliou delírio nos pacientes de pós-operatório da cardio. Eu até faço uma meia-culpa que eu não pedi para apresentarem os TCRs para o grupo inteiro, mas tem resultados bem legais. Ela aplicou a Cornell em todos os pós-operatórios de cirurgia cardíaca por uma amostra por conveniência, por 1 semana depois, em 114 pacientes. Analisamos 89, porque esses outros tinham RAS -4 e -5, daí acabaram sendo excluídos, e ela encontrou, então, em 1 semana de pós-operatório, 20% pontuou positivo para delírio em pelo menos 1 dia. E geralmente foi no primeiro dia, que nem tu disse, né, Rê, da gente medir desde o primeiro, assim. Claro, a gente tem um viés de que como os pacientes iam melhorando e iam tendo alta, o nosso N era muito maior no D1, então talvez foi significativo por isso também, mas foi mais significativo no primeiro dia e nos menorzinhos, menores do que 1 ano. Em relação às drogas, teve associação com diazepam, que aí eu acho que entra aquele diazepam por sonda, que às vezes a gente está em dúvida se é delírio, se é abstinência e dá diazepam, então teve associação, uma coisa meio errática, e não deu para midazolam, mas chegou muito perto, assim, acho que foi uma questão de N, porque o P deu 0,06, então acho que foi questão de N, assim, então só para trazer números nossos, né. Ceci? Boa noite, pessoal. Renatinha, tava maravilhoso, eu gostei muito. E eu acho que esse é um assunto que
vale para nós também, né? Tem que falar mais sobre ele, que daí a gente retoma o engajamento em evitar a midazolam, sabe? Em buscar medidas não farmacológicas, em engajar a família. E agora eu falo também como mãe, que tem coisas que a gente repete, assim, por exemplo, a minha grande batalha é, tipo, tentar melhorar essa questão do mamar e dormir do Lolo. E na vida real também. Eu acho que na vida da UTI é tentar encontrar uma maneira de não usar tanto diazepínico e cada vez mais fazer higiene do sono. Que isso eu acho que a gente não faz nada na UTI, né? De higiene do sono, nada. Isso de deixar a luz apagada das 9 até de manhã seria muito interessante, né? E música também, usar ruído branco para essas crianças, sucção não nutritiva, talvez ajude, sabe? E são coisas que são factíveis e acessíveis, né? Então, enfim, acho que tem uns pontos que. E eu agora eu aprendi, eu não lembrava disso dos anticolinérgicos e do delírio. E esses dias tinha uma menina com delírio e eu coloquei atropina sublingual para diminuir secreção. E no dia seguinte, ela tinha recebido uma dose de mida. Eu coloquei na conta do mida. Atrapalhei ela nisso, né? Mas talvez os anticolinérgicos. Achei muito, muito legal essa evidência. Muito obrigada. A gente se dá conta, né? Vai somando. Não, isso do ambiente é bizarro, né? A gente faz muito barulho, a gente liga muita luz e leva. E aí bota na conta da pobre da criança agitada, né? É. Então, é um cuidado. Mas realmente isso que a Ceci falou, é bom a gente estudar e conversar sobre isso, porque daí a gente vai relembrando, né? Essa semana, a Renatinha mesmo assim, eu tô lendo um monte disso aqui, eu vou arrancar o midazolam dessa criança. Gente, sabe o que eu digo para as enfermeiras? O teu nenê queria estar em casa, no teu colinho. E olha onde é que ele veio parar. Né? Então parece que criança deixa de ser bebê, deixa de ser criança só porque está no Sim, UTI. esquece das outras coisas, né? Entendeu? Sim. Oi, pessoal, boa noite. Renatinha, parabéns. Muito obrigada pela apresentação. Eu queria só falar brevemente que eu fiz recentemente o curso de análise e sedação do pessoal lá de Londrina, e eles falaram muito sobre as medidas não farmacológicas de levar coisas do quarto do nenê, da casa, da criança para o ambiente de UTI. E falaram do rodízio de drogas, mas eles falaram muito agora me fugiu o nome, mas da polimedicação, como é que é o nome quando a gente usa adjuvante, mas usar menos dose, né? Porque a gente acaba usando dose de tudo lá no topo, e aí a gente vai só empilhando, né? Então, o objetivo, lembrar de usar menos dose quando a gente usa polifármacos. E a coragem do Propofol, né? Que eu acho que isso nos falta, a gente já fez random aqui sobre isso, mas essa coragem do Propofol que é já muito bem-vinda em muitos lugares e que eu acho que a gente tem espaço para tentar ali no Santo, né? E principalmente para essas crianças bronquiolíticas, né? Então, eu tenho pouca coragem, é verdade, mas eu tenho vontade de me aventurar, assim, quem sabe a gente possa pensar sobre isso, né, Rá? Obrigada, tá? Obrigada. Lá no Conceição a gente tem usado bastante. A Luana tá aí, que é a nossa residente, a gente usa bastante para extubação, funciona bem. Mas é isso, assim, é o que a Vera falou, eu não sei, Vera, se lá no Canadá as crianças eram menos tolerantes. Aqui elas são muito tolerantes, assim, é bizarro, assim, a gente brinca, são tudo craquento, porque não é possível. Mas eu acho que isso do tentar engajar a família, o F ali do bundle, ele é muito importante. Tipo, ontem tinha uma paciente ali no leito 6, ali da UTI de Santo, pronada, e ela mexeu a cabeça quando eu entrei no leito. E aí a mãe foi ali e fez psh, 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 e a menina acalmou, ela fez uns 2 psh, 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 e ela acalmou, e eu não cedei. Com certeza, se isso fosse à noite, ela já teria ganho, se rateado até um concrônix, entendeu? Então, tem muito isso, assim, de tu tentar, enfim, melhorar, principalmente a equipe noturna, assim, a ser mais tolerante, assim, obviamente não tentar causar extubação acidental do paciente, não é isso, Sim, sim.
mas a gente sabe como é que é, né? Em qualquer local é assim. E aí engajar a família, tudo, assim, acho que a gente sabe dos malefícios e tem que tentar melhorar sempre, porque é isso, a questão da síndrome pós-UTI, ela existe, ela é grave, e a gente tem que tentar amenizar isso aí, né? E o extra simples, né, Rê, também, que a gente está muito acostumado a mid, tenta, mid, queta. O extra simples, ele pode ser o suficiente, né? Isso também que eu queria falar. Acho que a gente pode se policiar. É impressionante que daí a gente estuda, daí a gente super se anima e daqui a pouco a gente entra no automático de novo, né? E tu nem queria. Eu pensei nisso também. Sim, bem isso. Então tá, gente, pontualmente às 20, acho que foi muito enriquecedor. Obrigada, Rê. Eu sei que tu estudou um monte para fazer isso, então muito obrigada. Tenho certeza que a gente aprendeu muito e sai melhor daqui. Beijo. Obrigada, Até mês que gente, vem. por estarem presentes aí Beijo, obrigada. prestigiando. Muito obrigada.